Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de cartas contempladas. Como funciona esse negócio de contemplar e vender a carta? Isso dá certo? Como que dá certo? Em que situações não dá certo? Que pegadinhas que nós temos que cuidar no mercado, né? Porque, enfim, ofertas vão aparecer no nosso colo e a gente vai ter que saber identificar se isso faz sentido, se está certo ou não, se isso realmente, né, é condizente com a realidade e como que isso é de fato um investimento se você, né, fizer isso da forma correta. Beleza? Então, o primeiro ponto, como funciona essa questão da venda da carta contemplada? Tá? Quem que vende a carta contemplada? Para quem vende? Por que vende? Por que alguém compra? Porque isso acaba sendo um negócio muito bom para os dois lados. Todo negócio precisa ser bom para os dois lados, senão o negócio não avança, não se repete ao longo de muito tempo. E o negócio de cartas contempladas já existe há dezenas de anos, né? E cada vez cresce mais, inclusive, tá? Vamos começar fazendo algumas projeções de rentabilidade, tá? Em grupos específicos. Direto ao ponto mesmo assim, tá? Grupos específicos. Gabriel, o que é um grupo específico? Um grupo específico para um processo de alavancagem não é o grupo aquele que você vai eventualmente encontrar no teu banco, naquela lojinha de consórcio da esquina, lá na concessionária que tu trocou de carro. Beleza. Ah, mas Gabriel, é consórcio também. Sim, é consórcio também. A regulamentação, ela atende o mercado de consórcio. O mercado de consórcio no Brasil é muito grande. Agora, se aquele grupo vai atender ao que você precisa para de fato promover a alavancagem, seja ela através da venda da carta contemplada ou autoquitação imobiliária, que aliás falaremos sobre isso mais profundamente amanhã, você precisa que o grupo tenha as condições necessárias para que você, né, consiga executar isso, né? Quer dizer, não adianta você querer fazer um tipo de negócio, um tipo de investimento e ter um tipo de resultado se a ferramenta que você está usando não vai proporcionar isso, entende? Eu uso uma analogia bem, que eu acho que é bem simples de entender. Investir, as pessoas quando procuram investir, tá? Aí quando encontram essa ideia de investir em consórcio, tal, que no começo é uma ideia, depois vai se tornando uma realidade de que você vai entendendo como funciona. E aí pode ser que é para você, pode ser que não é, beleza? Tá? Agora, a fórmula mais eficiente de construir patrimônio de longo prazo não existe. Você vai entender por quê. Então, é a mesma coisa que você pegar, querer pendurar um quadro numa parede de alvenaria usando um prego e um martelo. Você usar um consórcio comum, um consórcio de mercado, de banco e tal, para investir, é a mesma coisa que você pendurar um quadro na parede com um prego. Vai dar certo? Olha, eventualmente até pode dar certo se você, né, tiver a sorte de você estar pregando justamente ali onde daqui a pouco tem uma falhazinha na massa. Deu certo, entrou aqui. Não é mesmo? Né? Ou se daqui a pouco, enfim, você pegou uma marca de prego que é muito forte e deu a liga de dar certo. Então, mas agora, dizer que um prego foi feito para ser pregado numa parede de alvenaria para pendurar um quadro, aí já é uma insanidade. Então você ir numa loja de ferragens, comprar um prego, comprar um martelo para pendurar um quadro numa parede de alvenaria é mais insano ainda. Né? Ou seja, você deliberadamente ir buscar uma ferramenta errada, né, para fazer algo que você quer fazer. Tá? Então, assim, existem grupos que são, desde o começo, pensados para essa finalidade. Tá? Isso é muito importante. Então, eu vou fazer alguns cenários aqui, justamente utilizando já esses modelos de grupo. Perfeito? Então, vamos citar aqui alguns exemplos, tá? Eu anotei algumas coisas aqui que acho importante a gente conversar.
Vamos imaginar como funciona essa questão da venda da carta e tal. Olha, o camarada, ele entende o negócio, ele começa a investir. Ele busca lá o grupo certo, específico e tal, e começa a fazer o pagamento da parcela dele. Paga a parcela 1, paga a parcela 2, paga a parcela 3. Ele dá um lance em dinheiro? Não, ele não dá um lance em dinheiro. Lance em dinheiro serve para outras finalidades. Não serve para quem quer buscar alavancagem financeira com o lucro da venda da carta contemplada. Tá? Mas então eu tenho que ir pagando e esperar a contemplação. Exatamente, é assim que funciona. Mas, Gabriel, pode demorar muito? Vamos lá. Primeiro, o que é demorar muito para você? Ah, pode levar 2, 3, 4 anos e tal? Claro que pode. Agora, 2, 3, 4 anos é muito tempo para quem quer construir um patrimônio sólido? Não é nada. Se você, nesses mesmos 2, 3, 4 anos, 5 anos, que seja, tá? Colocar um dinheiro numa aplicação financeira, numa renda fixa, teu resultado é menor. Então, não é uma mágica para você ficar rico do dia para noite. Não é isso. Se alguém te falar isso, eu não vou te falar para desconfiar, eu vou te falar para correr pro outro lado. Porque não existe isso. Se existisse, olha, daí não faz o menor sentido. Então, realmente, é um negócio de médio prazo. Agora, o que existe nesses grupos específicos, e buscar grupos assim faz parte do processo, que vão possibilitar algumas otimizações dos processos de contemplações. Tá? Ou seja, trocando em miúdos, como falamos na live de ontem, grupos que não te façam depender do sorteio. Você está num grupo pela sorte, pelo sorteio, senta e chora. Não, mas o que eu posso fazer? Você já entrou, daqui a pouco já pagou, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai sair, vai perder dinheiro, às vezes é pior do que ficar, mas sei lá, enfim, mas aí não sou eu que vou te dizer o que fazer, você tem que saber o que fazer, né? Você que entrou, você entendeu como é que é, entendeu? Mas tá pela sorte, então tu pode ser o primeiro ou o último. Ah, mas é que um grupo pequeno tem menos pessoas, tem menos contemplações também, um vai ser o primeiro ou o último, sem mimimi. Qualquer coisa diferente disso é enrolation. Entendeu? Então você tem que buscar otimizações no processo de contemplação. Entende? Aí, bom, enfim. Mas vamos supor aqui, vamos começar num exemplo bem básico e a gente vai avançando. Vamos supor que você entrou num grupo desses específicos e contemplou com 1 ano de pagamento, com 12 parcelas pagas. Nossa, Gabriel, teve sorte. Se contemplou no sorteio com 12 parcelas pagas, teve sorte. A gente vai trabalhar isto no processo? Não, não vai trabalhar isso. De novo, eu preciso dar um exemplo assim para, se eu colocar lance aqui no meio, eu posso confundir mais do que ajudar nesse primeiro quesito. Então, para fins didáticos, vamos imaginar que você contemplou no sorteio, vai, com 12 parcelas. Então, você investiu uma cota de R$200 mil. Que, aliás, são cotas muito boas, as minhas preferidas, inclusive, para executar esse processo. Tá? E tem, obviamente, motivos para isso. Não é só, porque eu gosto, porque eu... Não. Tem motivo técnico para isso. A gente vai falar disso também na sequência. Nas aulas, com certeza. Nas aulas de crescimento, não sei se vai dar tempo, mas enfim, tudo bem. 200 mil. Você tem um aporte mensal de R$615 numa parcela dessa. 615 para 200 mil. Primeiro ponto aqui, potencial alavancado. 615 por mês para 200 mil. É muito potencial alavancado. Isso é um fator muito relevante se você quer investir com processo de alavancagens. Vamos lá. 12 parcelas, 615 cada um, você investiu no total 7.380 no total. Beleza? O que vai acontecer se tem uma carta contemplada? Tem pessoas que querem ter um crédito disponível de imediato para comprar alguma coisa? Tem, né? Algumas, várias. Exatamente. Então, quem está querendo comprar um imóvel, esse comprador da carta não é um investidor necessariamente falando. Ele pode estar querendo comprar a carta para investir no imóvel, beleza, mas a grande maioria compra isso para uso e consumo, vamos por assim dizer, né? Ou até o empresário que monta um galpão, mas é para um consumo da empresa, entende?
Entende esses pontos? Se tiver alguma dúvida, bota nos comentários aí, tá? Ou se não tiver clara a comunicação, coloca aí que a gente volta e retoma, beleza? Coloca aí, participa aí nos comentários, enfim, pra gente ter essa clareza, é importante isso. Então vamos lá. Essa pessoa que quer comprar um imóvel não tem a grana toda para comprar à vista. Ou até tem, mas fez as contas e viu que vale a pena pelo custo de oportunidade deixar essa grana aplicada, rendendo, investida na empresa, né? Depende aí cada pessoa, e tomar um crédito para não se descapitalizar. Mas ok, a pessoa não quer usar o dinheiro dela ou não tem o dinheiro para comprar à vista. Ela vai olhar onde? No recurso terceiro, ela vai no banco procurar um empréstimo. Então ela vai lá, vai se deparar com os juros e do lado vai ter alguém oferecendo uma carta contemplada para ela. Ela vai calcular. O que ela vai ver? Que essa carta, contemplada com 12 parcelas, fiz a conta aqui, deixei prontinho já para a gente ser mais rápido aqui na aula de hoje, tá? Você vende essa carta por 34 mil, tá? No primeiro ano. Tá? Primeiro ano. Então, lucro de 26 mil. Você, investidor, está tendo lucro de 25% ao mês. Gabriel, como assim 25% ao mês? É assim que se faz essa conta. Você pega uma HP financeira, tá? Você bota, vou fazer junto aqui até. A primeira eu vou fazer junto, depois para a gente não acelerar no tempo. Ó, vou pegar aqui, tá? São 12 parcelas de 615, tá? 615, tá? Por 12 meses. E você está recebendo no seu bolso 34 mil. Esse é um valor básico de venda da carta. Básico. Os valores, inclusive, de venda são maiores que esse. É um básico. Agora, você está usando o valor básico? Sim. Eu estou te botando um valor básico para você ver o tamanho da rentabilidade. Então, você imagina você calcular num valor real de venda da carta. É isso que você quer? Lembra, para fins didáticos. Não, que 100 mil, Casemiro, 200 mil o valor da carta. 200 mil. Tá? 200 parcelas 615, 200 mil. Mas de 100 mil seria totalmente diferente a carta, porque a parcela seria 350 aproximadamente. 200 mil, Casemiro, tá? Então, 34 mil é o valor futuro, ou seja, eu tive uma rentabilidade de 20, tá virado, eu acho, né? Mas enfim, 25,31% ao mês. Claro, meia parcela. Não se investe em grupo para venda da carta contemplada com parcela integral. No final eu vou explicar por quê, inclusive, tá? Ah, beleza, pegou o bonde andando. Top, show. Falar negócio de meia parcela, tá? Exemplo, são meia parcela, aporte mensal 615. No final eu vou mostrar a diferença, se você fazer a mesma coisa, querer fazer a mesma coisa, e no de parcela integral, você vai ver o tiro no pé que é. Mas tem um fio aqui, não posso perder esse fio aqui, tá? Beleza? Então, quem está comprando essa carta vai pagar as meias parcelas que tu não pagou e mais as futuras. Você pagou 10, passa para frente, agora o cara recebe 200 mil para comprar o imóvel dele, ele paga a diferença. Beleza? Você vendeu a carta, vendeu a possibilidade dele usar o crédito, o benefício dele usar o crédito e a consequência dele seguir pagando as parcelas. O cara foi lá e comprou. Esse cara, pagando essa entrada para ti, assumindo mais 188 parcelas de 1.269, que é o cálculo, tá? Ele vai estar pagando 5% ao ano pelo custo do dinheiro. Então ele vai olhar para isso, vai fazer a conta 5% ao ano. Ele vai lá no banco, vai fazer a conta, quanto que é um financiamento? 12, 11, não sei, né? Depende do score dele, o que ele quer fazer, etc e tal. Por isso que essas cartas vendem tanto. Agora você conseguiu também já ter uma visão de como é essa demanda de cartas. Mas, Gabriel, eu sei que você está pensando aí, você não botou nos comentários, você está pensando, mas você calculou com 12 meses e tal. Relaxa, vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Vamos calcular com 4 anos de pagamento. 48 pagamentos. De 615, agora você teve a correção da carta. Então a carta no primeiro ano era 200, no segundo ano ela corrigiu, subiu um pouco e tal. Lá no quarto ano ela foi parar em 251 mil. Tá? No que eu estou me baseando nessa correção? No índice médio dos últimos anos. Quer dizer que vai cumprir exatamente esse valor? Não, mas eu estou usando o índice médio dos últimos anos.
Ou seja, a probabilidade desse cenário ser muito parecido, pelo menos, não diria igual, é absolutamente relevante. Perfeito? Então vamos lá, 251 mil está a carta. As parcelas também foram subindo, então eu tenho aqui um Excel que eu rapidamente tiro essa informação, né? Mas essas 48 parcelas, já considerando os reajustes que aconteceram ano a ano, né, eles haverão somados, né, somados, deixa eu ver aqui, opa, peraí que saiu do lugar aqui. Assim. Deixa eu ver aqui, peraí que eu tô com minha anotação aqui, eu tô com uma tela, tô com o tablet e sumiu a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Apagou a anotação. Não tem problema, deixa eu olhar na minha planilha aqui que está aberta. Com 48 parcelas. 48 parcelas. Segura aí. Pronto, tá aqui, ó. Já apagou sem querer aqui o dado, mas eu já olho na hora, tá? Ó, total do investimento, tá? Tô com o meu Excel lá no meu computador. 33.205, ou seja, nas 48 parcelas, já considerando os reajustes que vão acontecer. Cada ano aumenta um pouquinho e tal. Normal, tá? De consórcio. 251 mil valor atualizado do crédito. Qual é o valor de venda dessa carta agora? Vai para um valor de venda de 55 mil reais. 55 mil reais. Um lucro de 22 mil reais. Mesmo contemplando após 4 anos. Tá? E vamos lá, quanto que dá isso? Dá uma rentabilidade de mais de 2% ao mês. Mesmo contemplando lá com 4 anos. Então esquece um pouquinho essa histeria de tem que contemplar rápido. Relaxa. Você tem que ter uma boa estratégia, um bom grupo. Né? A meia parcela vai ajudar muito, porque se você paga a parcela integral, você já investiu o dobro nesses meses de 4 anos. Está pagando o dobro da parcela, ou seja, a parcela integral. Meio lógico, né? Então, percebe? Você não vai com 32% ao mês daí. Tem só fazer as contas aí. Não precisa fazer conta, é básico, né? Então vamos lá. 27. Agora, mas tá vendendo a carta agora por 55 mil. Poxa, um valor maior, mas quem vai comprar? Bom, por que esse valor subiu? Bom, eu estou usando aqui um valor, uma precificação nessa carta de 22% sobre o crédito. Gabriel, por que 22%? Porque quando você vai financiar um imóvel, normalmente a entrada de um financiamento é na casa dos 20%. Então o valor da entrada da carta ele tende a ser similar a isso. Ah, Gabriel, eu posso... pode vender por um valor maior essa carta de entrada? Pode, mas ela vai ter um giro mais lento. Por quê? Porque daí o camarada vai começar a olhar, beleza, então eu vou ali financiar, porque ali é 20%. A carta aqui você está querendo 40%, aí você acaba deixando a tua carta fora de competitividade. Então muito cuidado com, não, eu vendo a tua carta pelo preço que tu quiser. Não vende. É o mercado que manda no preço. E não só o mercado da carta contemplada, mas o próprio mercado financiamento, mercado concorrente, vamos por assim dizer. Então, assim, não se iludam com o valor de venda da carta. Né? Façam suas análises em cima dos valores reais. Né? E tem um detalhe também, que eu vou falar logo mais, o mercado também ele é cíclico. Agora estamos em uma época de juros altos, então o valor agora está um pouco acima. Mas na época que a Selic estava 2%, essas cartas vendiam um valor um pouco menor. Então, os dados que eu estou passando aqui de informações para vocês são os dados lá da Selic de 2%. Entendeu? Então, assim, mas se cair a Selic, o financiamento ficar mais barato, a carta não vai vender. Eu estou passando as informações de quando o financiamento era barato. Agora tá moleza vender carta contemplada. O juro do jeito que tá, Caixa mudando as regras para 30% de entrada, 35%, virou mamãozinho com açúcar agora. Mas eu sei que isso vai mudar de novo, o mercado é cíclico. E quando eu monto uma estratégia de investimento para longo prazo, eu faço há 16 anos isso, eu não posso pensar como está agora, que legalzinho, é legal agora e tal. Não, eu tenho que ter uma estratégia que vai atender agora, depois e tal, entende? Então, o cara que vai comprar essa cota por 22% vai pagar 55 mil. Vai assumir 152 parcelas de 1.814. Ele vai estar custando para ele 5,9% ao ano. Ainda metade do custo do financiamento na Caixa, por exemplo.
Mas, Gabriel, você falou de sorteio, mas e como é no lance? Beleza, eu trouxe ainda um terceiro exemplo no lance. Deixa eu te responder. Terceiro exemplo. Uma simulação de contemplação com 3 anos de pagamento e não uma contemplação por sorteio, uma contemplação por lance autocontemplável fidelidade. Você vai poder vender essa carta por 39 mil, estou precificando ela em 23%, o lucro de 16 mil, 2,62% ao mês de rentabilidade para você que está investindo. Quem está pagando a carta, comprando a carta, desculpa, né? Vai assumir as prestações, 164 parcelas de 1.169, vai estar pagando 6,9% ao ano. Ainda, mesmo contemplado por lance, você ganha quase 2,6% ao mês, absurda rentabilidade se comparar com renda fixa, até renda variável. E quem está comprando, que está te pagando esse ágio, está pagando praticamente a metade do custo de um financiamento. Entendeu? Então, esse é o modelo, tá? Esse é o modelo. Eu trouxe aqui 3 exemplos só para vocês não ficarem presos. Ah, mas você tem que ter sorte e tal. Não. Eu trouxe uma contemplação com 12 meses, para ser didático. Porque daí 1 ano não tem reajuste, mais fácil de entender. Mas eu trouxe também depois de 4 anos, eu trouxe contemplação por lance. Lance autocontemplável, tá? Lance em que você não coloca dinheiro. Lance colocando dinheiro já anula a venda da carta. Tá? Inclusive, por que esse cara que está comprando a carta, pessoas vêm me perguntar às vezes isso, por que ele não entra no grupo e dá um lance e contempla, daí ele não pagaria ágio? Ora, por quê? Para entrar num grupo, dar um lance e contemplar com dinheiro próprio para usar o crédito, né? Você vai ter que desembolsar aí mais ou menos uns 50% do valor. E a carta contemplada você vai desembolsar lá com 25%, 30%. Né? 35%, de novo, depende de como está o mercado. Isso vai ter variação. Você entende? Vai ter variação. Tá? Então, assim, falando mais sobre isso, ficou claro aqui como que se comporta esse mercado? Ficou claro por que essas cartas vendem? Por que alguém te dá lucro numa carta? É por isso, porque ele está comprando com financiamento que é ainda mais caro do que pagar a taxa do consórcio. Veja, quem está pagando a taxa não é você, é quem está comprando. Né? Então, financiamento vai ser mais caro que pagar a taxa do consórcio e mais um ágio para você. Essa é a lógica por trás do sistema, entende? Com os ajustes da Caixa, subindo o percentual de entrada de 20 para 50, isso não valoriza o valor da carta considerando esse comparativo? Sim, Daniel, foi o que eu falei. Né? O mercado ele vai mudar, ele é cíclico, entende? Então, de acordo com como for a concorrência, vamos chamar assim, o financiamento, né? De acordo com como for a concorrência, as outras cartas à venda no mercado, isso tudo vai balizar o mercado de cartas. Então, foi exatamente o que eu disse, né, Daniel? Você entrou agora, que você vai ter essas projeções, enfim, isso vai ter uma variação. Não é uma renda fixa que você bota uma moeda e sabe que vai vir uma moeda, 0,0001 moeda de volta. Não é assim, tá? Agora, todos os cálculos que eu estou fazendo, de novo, tá? São baseados nas vacas magras. Isso é importante. Por quê? Porque se a Caixa baixar para 20% de novo ano que vem, ou sei lá, baixar o novo programa Minha Casa Minha Dívida, quer dizer, Minha Casa Minha Vida e tal, e aí você começou a investir na tua carta, esperando vender ela por 30%, aí passa 2 anos, mudou as regras da Caixa, a Selic foi para 6% ao ano, o juro de financiamento baixou, e aí você não vende mais a carta. E aí o que você vai querer fazer com o amigão que te disse que vende a 30%? Vai querer apertar o cara no pescoço, né? Então, a gente faz projeções olhando não para o hoje. Hoje é fácil falar. E se a tua carta contemplada daqui a 3, 4 anos? Quando já mudou o governo. E aqui não é questão de política, tá? Quando mudou o governo nos Estados Unidos. Você sabe que a gente sofre interferência externa também. Então você tem que estar preparado. Né? O teu planejamento tem que estar preparado para o que vier. Isso é uma das belezas do mercado de consórcios, porque ele é muito pouco volátil todas as oscilações econômicas que existem por aí. Ele é afetado
um pouco sobre alta e queda de juros, porque daí tem menos ou mais procura de cartas contempladas, menos ou mais procura de consórcio novo, entende? Né? E ele é afetado um pouquinho, é isso, por políticas de financiamento da Caixa e tudo mais. Só que tem outro ponto. Tem outro ponto, que é o seguinte. A gente está falando aqui de financiamento, de Caixa Econômica, de não sei lá o que, beleza? Quem você acha que pega dinheiro emprestado no Brasil? Vamos pensar um pouquinho mais. Tem que gastar um pouquinho mais os neurônios aí. Né? Você está olhando para a Caixa Econômica. Ah, Gabriel, a Caixa Econômica é a que mais libera crédito imobiliário no Brasil e tal. Isso aí, certinho. Mas vamos lá. Qual é o público da Caixa Econômica? A grande maioria? Minha Casa Minha Vida, aquele passo número 2 ali e tal, né? Esse é o grande público. Tá? A Caixa Econômica libera empréstimos para o cara construir uma fábrica nova? O empresário e tal? Deve liberar, mas muito pouco, né? Comparando especialmente, né? A Caixa libera para o cara que quer comprar um segundo, terceiro imóvel, não é o mercado dela, eventualmente pode ter um outro caso ali. A Caixa está inserida no mercado de imóveis de alta renda, né? Até tem um pouquinho. Mas você está olhando, é a maior, né, o banco que mais concede crédito. Sim, mais concede crédito para o público, né, do topo da base da pirâmide, né? Que é a maior parte do brasileiro. Só que tem uma imensidão de públicos que pegam dinheiro emprestado. E esses caras não necessariamente estão na Caixa Econômica. Então você só se basear pela Caixa Econômica também é um erro, tá? Porque às vezes, por exemplo assim, quer uma informação relevante? Lembra da época lá do Minha Casa Minha Vida, que o governo estava dando casa de graça? Por quê? Dando, porque fazia juros 6% ao ano, mais subsídio, mais não sei o quê e tal. O cara só não comprava a casa dele se realmente ele, cara, sei lá, estava endividado, tinha alguma questão mais grave aí envolvida. Senão era fácil comprar uma casa, não é mesmo? Você lembra de quem é que lembra dessa fase aí? Como é que as cartas contempladas vendiam igual? Porque você tem o público que compra a carta contemplada, tá? Que tem 20%, 30% de entrada, acima de 20%, né? 30% de entrada, ele não é o público de baixa renda. Não é. Esse público nem consegue acessar um consórcio muitas vezes. Ele vai lá, ele não tem entrada, ele começa uma carta do zero. Ou ele vai na Caixa lá esperando liberar um subsídio. Entende? O público principal que compra carta de consórcio é o público classe média para cima. Quando o empresário vai construir um galpão, que tipo de opção de crédito ele tem? Ele não tem financiamento imobiliário para galpão a 6% ao ano, a 12% ao ano. Ele tem que pegar uma linha de capital de giro, que ele vai pagar 1%, 1,5% ao mês. E devolver em 5 anos, aí vai, sangrando o fluxo de caixa da empresa. Vai montar um galpão de 2, 3 milhões, a pagar em 5 anos a 1,5% ao mês, sangra o fluxo de caixa da empresa. Ou se ele pode pegar esse mesmo valor, tá? E devolver isto em 180 meses, a uma taxa anual calculada de 6% ao ano, ele se atira e faz certo. Então, não se prendam no público da Caixa Econômica. Esse é um público entre outros tantos. Então, o mercado de cartas contempladas, ele não é exclusivo para imóvel residencial, baixa renda ou sei lá o quê. Ele é um crédito imobiliário. O cara quer comprar uma fazenda, uma área de terras, né? A construtora quer construir um prédio. Então, entende? Tem N públicos aí. Então, a liquidez das cartas, ela também é grande porque ela não atende só um público, ela atende todo e qualquer público que está buscando crédito. Isso é um ponto positivo, obviamente. Então, quando você vai pensar, nossa, para quem eu vou vender a carta? Relaxa. Tem gente, nesse contexto global todo, né, tem gente às pencas buscando crédito, ainda mais um crédito mais barato do que o sistema bancário convencional oferece.
Entende? Agora, qual é que é a importância também? Poxa, você vai lá, quer investir em consórcio, a história do prego, né? E aí você pega um grupo que o crédito é só para construção, não pode comprar terreno e tal, você está limitando o teu próprio mercado. Você está deixando... Então, assim, também as regras desse grupo têm que prever isso. Isso também está na própria inteligência de escolha do grupo, entendeu? Porque depois você tem que, contemplou, você tem que poder vender essa carta para ofertar ela para N públicos diferentes, senão você vai limitar esse processo de venda. Esse é um exemplo que eu não gosto muito de banco. Claro, o banco também não é padrão, tem banco com regra A, banco com outra regra e tal, mas tem cooperativa, por exemplo, o que é o normal? Eu posso vender minha carta contemplada? Até pode, mas eu tenho que achar o comprador, em primeiro lugar, não tem um mercado, uma procura ali, e tem que ser correntista do banco. Então pensa, se eu tenho uma carta de uma empresa A, que eu posso vender a toda e qualquer pessoa no Brasil inteiro, né? Qual vai ter mais procura? Essa ou uma carta B, que eu tenho que procurar um correntista daquele banco, porque o banco vai transferir aquela carta só. Então eu tenho que convencer o cara daquela carta, convencer ele a abrir uma conta no banco que ele não tem. Puxa, um saco isso. É por isso que, em via de regra, eu caminho de lado do banco. Por quê? Porque eu quero mais público para poder ofertar essa carta. Eu quero ofertar para o Brasil inteiro. Eu não quero ofertar só para o correntista do banco A, correntista do banco B. Entende? Não quero ofertar só para quem quer construir ou para quem quer comprar um imóvel pronto, para quem quer comprar um imóvel novo ou um usado. Eu quero ofertar para todo mundo. Então essa carta tem que permitir que isso aconteça. Entendeu? Então quando você vai, eu gosto muito aqui do banco X, eu não vou falar nome, eu gosto muito da cooperativa aqui que eu tenho conta e tal, o pessoal é muito querido aqui. Pô, cara, que legal, para tua conta corrente, para teu cartão de crédito, legal, mas investir em alavancagem em consórcio, né? Sem querer ser pejorativo, tá? Mas o jogo é outro, meu camarada. Não é o teu gerente amigo que vai ter a melhor solução. Ele pode continuar sendo teu amigo, não tem problema nenhum. Como se diz, cada macaco no seu galho, né? Provavelmente ele vai te entregar outras soluções em outros campos e tá tudo bem, né? Por isso que eu bato tanto na tecla, você já deve ter visto vídeos meus falando, vou fazer um consórcio só para ajudar o meu gerente do banco. Cara, é fria, você tá fazendo um consórcio pra quê? Pra deixar guardado numa gaveta? Tá botando todo mês dinheiro lá pra quê? Pra fincar numa gaveta? Não tem a menor lógica. Tá? Eu tô fazendo um consórcio aqui com o cara porque ele prometeu que quando eu contemplar ele vai vender a minha carta. 30%. É? E se a Selic tiver a 2%? Como é que ele vai vender a carta a 30% de entrada se o custo efetivo dessa carta vai parar em 10% depois? Quem que vai comprar essa carta? Não vai vender para ninguém, ele está te enrolando. Ele está dizendo que vai fazer uma coisa que, se ele for honesto, ele vai ter que admitir que ele não pode prometer isso. Se o mercado estiver bom, eventualmente ele vai conseguir. Bom nesse sentido, né? De juros altos, bom para o mercado de cartas contempladas, né? Se a Selic cair, o banco aumentar a oferta de crédito, ele não vai conseguir colocar essa carta a esse preço. Nem sonha. Isso é lógico, inclusive. Sabe o que a gente escuta por aí no mercado? E você tem que estar muito esperto a isso. Tá? Porque, cara, o discurso é bonito, falar é fácil, entendeu? Falar é fácil. Olha só. Olha, eu vou te vender aqui um Corolla. Um Corolla. Tá? 0 quilômetro. Não sei o preço, tá? Vou chutar aqui. 150 mil reais. Beleza, tá bom. E eu te dou aqui um compromisso de que quando você quiser vender, você me procura e eu vou dar um jeito de vender esse Corolla para ti. E eu vou te pagar mais do que esses caras de revenda que te pagam um valor abaixo da FIP e tal, não sei o que e tal. Beleza. Aí tu pensa, nossa, aí sim, né, velho? Os caras de revenda só querem saber de ganhar dinheiro. Né? Eles pagam abaixo da FIP para me lascar e tal. E beleza. Então eu vou lá, o cara me prometeu que ele vai arrumar negócio para mim acima da FIP. Né? Beleza. Aí o que acontece? Passou 1, 2 anos, 3 anos,
o tempo passa, as coisas mudam. Você sabe disso, né? Beleza? Então, mudam as coisas, muda o cenário. Agora o Corolla daqui a pouco deu uma trancadinha, não vendeu mais, a fábrica faz uma promoção e tal. Você vai chegar lá e não tem mais tanta procura por aquele modelo de Corolla. Estou dando um exemplo. Aí o cara que te prometeu que ia vender acima da FIP, não, claro, deixa aqui que eu vou dar um jeito. Aí você deixa o carro lá. Ah, te enrola. Te enrola. Alguém já tentou deixar um carro numa revenda para vender? Ah, tá aqui, eu quero tanto, bota o teu em cima. Alguém já tentou fazer isso? Né? Todos que eu conheço que tentaram, quando conseguiram, demoraram uma cara para vender esse carro. Porque, claro que o cara vai priorizar vender os carros dele antes, entendeu? Aí você pensa, não, mas o cara tá me comprando a menos, abaixo do que vale. Não, cara, ele não tá te... O garagista, quando ele compra um carro e tá te pagando, sei lá, vamos supor que o carro tá inteiro, ele vai te pagar abaixo da FIP, bem abaixo, se tiver manutenção para fazer nesse carro. É justo, ele tem que comprar e tem que arrumar o carro, não pode vender o carro zoado, né? Ou com um defeitinho, ou com alguma coisa a fazer. Se o teu carro tá zero, ele vai te pagar bem. Ele vai te pagar abaixo do valor de tabela? Não, presta atenção. Existe um valor de tabela de compra e de venda. É que nem você vai também comprar dólar. Tem dólar, né? Compra e venda. Por quê? Porque, cara, ele tá lá, é o negócio dele. Ele precisa pagar a despesa de movimentar aquele negócio. Comprar um carro, deixar ele em dia e vender, tem custo. Ninguém faz isso de graça. Se alguém está te propondo fazer isso de graça, ele não vai dar conta de fazer. Ele não vai tirar do bolso dele para fazer. Cai na real. Entende? Cai na real. Não tem lógica. Né? O pessoal diz, não existe almoço grátis. Cara, entendeu? Então, na verdade, o cara está te comprando pelo preço de tabela, o preço de compra, considerando que ele vai ter que gastar, pagar imposto, pagar a operação, o colaborador para deixar esse carro e tal, enfim, para daí vender o lucro dele, para daí vender ao preço de tabela. Ou um pouco acima, porque daí como o risco é dele, se ele vende um pouquinho acima e demora para vender, se ele tem grana para bancar, aí o problema é dele. Aí você pega lá, vamos supor que a FIP do Corolla é 150 mil. O cara está vendendo a 160, ele está te propondo pagar a 140, por exemplo, tá? Ah, seja, não, mas eu quero vender a 160. Por quê? Porque, o preço está assim, mas eu sei que estão vendendo a 160. Cara, se ele está vendendo a 160, é porque ele tem bala, tem dinheiro para esperar vender acima do preço. Mas o preço é 150, não é 160. Entende? Então você vai sonhar ganhar 160 e não vai fazer negócio nunca. Entende? Ficou claro esse ponto? Muito cuidado com os discursos, tá? Consórcio de 1 milhão, lance 500k para contemplar imóvel alugado e um valor superior para... Amanhã a gente vai falar disso, Andrei. A live, meio-dia 15, amanhã vai ser sobre como investir em imóveis. Vou abordar exatamente esse tema aí, beleza? Se eu falar disso hoje, eu vou atropelar os assuntos para confundir todo mundo aí. Fechou? Amanhã, 12h15, eu vou falar. Já acabei anunciando a live de amanhã, beleza? Tá. E assim, ó. Bom, já falei dos públicos, já falei porque não é assim você entrar e dar um lance e tal, e em vez de comprar a contemplada, quem compra a contemplada é porque não tem grana para dar um lance. Né? Não tem o valor suficiente para dar um lance. Ou fez uma conta lá, até tem o dinheiro, mas achou mais vantajoso deixar mais dinheiro em caixa e investir menos para ter essa carta contemplada. Tá? Então, qualquer grupo serve. Vamos lá, aqui, já fechando um pouquinho aí do conteúdo de hoje, tá? Por que grupos de parcela integral não são bons para venda da carta? Por quê? Vamos lá. Eu vou pegar aquele mesmo exemplo de 48 parcelas. Tá? Então vamos lá. Raciocinem comigo aqui, tá? Vamos fazer uma continha aqui junto, tá? Eu investi por 48 parcelas numa carta de 200 mil. Meia parcela. A carta corrigiu, agora ela está
com o valor de crédito atualizado de R$251 mil após 4 anos. Eu investi ao longo desses 4 anos 33 mil em meias parcelas, já considerando a correção da parcela também. Fechou? Então eu vou vender essa carta a 55 mil. Estou precificando ela em 22% sobre o valor do crédito. Tá? Beleza? Então tá. Gabriel, aqui ó, entre nós, tá? Como que tá o mercado agora? Agora tá se pagando mais que isso. Mas eu tô considerando no cálculo um valor que vai servir tanto nas vacas magras quanto nas vacas gordas. Eu não prometo que eu não posso cumprir. Entendeu? E o mercado não é necessariamente assim de consórcio. Então, tem que estar esperto. Beleza? Mas vamos lá. 33.205 investidos em 48 meses. Uma carta de 200 mil, que agora está em 251 mil. Valor de venda dela, 22% do crédito, 55 mil. Ou seja, eu recebi 22 mil de lucro. Captou? 22 mil. Tá? Agora, grupo de parcela integral. 48 meses de aportes. 4 anos, o mesmo tempo. Quanto eu vou ter investido? O dobro. Se eu estou pagando meia parcela, no grupo X, no grupo Y, vou estar pagando o dobro. Então eu vou ter investido 66.410. Tá claro aí? Estão acompanhando? Tá. Vamos supor... Eita! Esse bagulho, se alguém souber como tira isso, cara, eu tô a semana inteira fazendo gesto na frente da câmera e aparecendo esses trem aí, que eu não sei como é que resolve. Se alguém aí que é especialista em iPhone puder me falar, que negócio chato. Beleza. O cara que investiu na parcela integral, em vez de 33 mil, ele investiu 66 mil no mesmo período, tá? Ah, mas Gabriel, vai vender a carta por um valor maior. O cara tá me prometendo aqui. Beleza. Vou precificar essa carta em 30%. Ou seja, muito a mais do que eu precifiquei a outra. Tá claro? Ou seja, venderia a carta por 75 mil. Você investiu 66, vendeu por um valor bem maior, 75 mil. Quanto sobrou de lucro? 9 mil. E no outro, na meia parcela, vendendo a carta mais barato, sobrou quanto? 22 mil. Você prefere? O que você prefere? Derramei Aero aqui. Vai lá, vamos lá. Agora é contigo. Minha preferência você já sabe, né? Quero saber a tua preferência. O que você prefere? Investir 615 por mês para ter, no mesmo cenário, tá? Para ter, para vender uma carta a um valor mais barato, ou seja, ela vai vender mais rápido, é mais barato. Você vai achar mais fácil pessoas que têm 75 mil ou que têm 55 mil. Tá? Então vamos lá. Você prefere investir 615 por mês, vender a carta mais rápido e lucrar 22 mil em grupo de meia parcela? Ou você prefere em parcela integral investir 1.200 por mês, quase 1.300, tá? Investir no total 66 mil, o dobro, vender por um valor maior, venda mais lenta, e lucrar 9 mil reais. O que você escolhe? Bota nos comentários aí. Bota nos comentários qual grupo faz mais sentido para alavancagem. Tem vendedor de consórcio aí na live? Não fiquem bravos pelas verdades, tá? Sabe por que vendedor de consórcio? E assim, ó, não é todo mundo, tá? Todo mercado tem profissional bom, outros não tanto, outros que nem profissional deveria ser chamado, tem mecânico assim também, tem de tudo, tá? Beleza. Mas vamos lá. Sabe por que tem muito vendedor de consórcio que não gosta de meia parcela?
Sabe por quê? Sabe como é que as administradoras remuneram a venda? Comissionamento sobre a venda, né? E quando o camarada vende meia parcela, ele recebe meia comissão. Sabia disso? Por isso que ele não gosta de vender meia parcela, ele recebe metade. Sabia disso? Claro que não é negócio para ele. Mas você está fazendo alavancagem para o vendedor de consórcio ou para ti? Não sei. Estou perguntando para você, tá? Eu tenho claro, né? Eu tenho claro para quem que eu tô. Todas as parcelas que eu pago todo mês, as mais de 40 cotas, eu tenho claro para qual imposto de renda aqueles lucros vão ir. Meu, você se quer investir nisso, aí todo mês vai botar uma parcela, você tem que ter claro para qual imposto de renda você quer colocar esses resultados. Se é para o teu imposto de renda, convertendo aquilo em valores de venda da carta, que vão engordar uma renda fixa que você pode ir acumulando, né? Ou imóveis e tal, ou se você quer engordar o imposto de renda do vendedor de consórcio, está ganhando o dobro em cima de ti. E ainda aplicando um discurso que o cara tá te pagando menos na carta, tá te explorando e tal. Você vende a carta por um valor menor e ganha mais dinheiro. É muito doido isso, né? As pessoas não fazem essa conta, cara. É absurdo, meu. Mas tudo bem, tá? Eu não quero aqui falar dos outros. Eu tô falando contigo que quer investir nisso. Eu só quero te deixar atento. Porque, cara, hoje em dia na rede social qualquer um abre uma câmera. Ao vivo é mais difícil, né, o pessoal fazer isso, né? A maioria faz videozinho gravado, né? Aí fica mais corajoso para falar as coisas que depois não fecha, né? Mas tudo bem. Então, cara, vamos lá. Está falando em construção de patrimônio, tá? Então, assim, eu citei exemplos de 48 meses e tal, mas, olha, desconectem do prazo, no sentido de que eu tenho que contemplar em tanto tempo. Pensem, sempre quando vocês forem investir, pensem no processo de longo prazo. E e para fechar aqui, tá? Como é que para quem quer buscar investir no mercado de cartas, né, de venda de cartas contempladas, e não necessariamente quer investir em imóveis, como é que faz? Tem uma estratégia também que a gente usa para fazer isso. Olha, veja bem. O que é o cenário perfeito, tá? Para quem está aberto a investir em carta, na venda da carta contemplada, para quem... Deixa eu melhorar aqui minha formulação aqui, tá? Para quem quer comprar um imóvel para promover a autoquitação, para quem quer vender a carta contemplada e quem quer deixar o dinheiro do crédito aplicado e para quem não quer tomar toco da inflação. Para esses 4 públicos, o método ERSA vai atender, beleza? Mas eu sei que tem gente que não quer investir em imóvel. Né? Eu sou suspeito a falar, eu sou fã de imóvel, eu tenho imóvel rendendo 3% ao mês. Então, assim, eu sempre vou ser suspeito a falar em imóveis porque realmente é um negócio que, se você souber fazer, dá muito resultado. Imóvel que, se você investir no imóvel através do consórcio de autoquitação, você consegue ter acima de 20% ao ano regularmente por 10, 15, 20 anos. É o que a gente vai falar amanhã, inclusive, tá? Como é que você consegue ter um rendimento de 20% ao ano parelhinho por 15 anos? Tem jeito. Claro que não é uma renda fixa, de novo. Mas a gente faz os cálculos, projeções e consegue visualizar de forma muito simples isso acontecendo. Agora, para quem não quer imóvel, conjunto de cartas, pulverização de cartas. Aí umas vão contemplar mais cedo, outras, pela tendência, vão contemplar um pouco depois. As que contemplam cedo vão te dar uma rentabilidade absurda. Absurda. Aquela que contemplar um pouco mais tarde, mesmo que você não ganhe lá tanto resultado percentual, na média o resultado é favorável, que é o que eu chamo de montar uma carteira de cotas.